Boa noite, meus companheiros, boa noite, meus amigos de Ideal Cristão, boa noite, meus queridos companheiros do Cefraluz, Centro Espírita Fraternidade da Luz, do Cangaíba, da Penha, cidade de São Paulo. É um prazer estar com vocês. E antes de qualquer coisa, de fazermos a prece para iniciarmos a palestra de hoje, eu queria pedir para quem desejar pegar um copo com água e deixar por perto, porque depois, no final da palestra, eu farei algumas vibrações e com certeza a espiritualidade irá fluidificar estas águas para que ela nos sirva de remédio para algum problema que porventura tenhamos, até mesmo sem sabermos. É isso? Então é um prazer estar com vocês. Vamos então, como todo trabalho espírita, começa sempre com uma prece para adequar a nossa mente, o nosso pensamento à espiritualidade, que está sempre conosco quando nos propomos a realizar um trabalho com Jesus, como uma palestra como essa. É sempre em nome de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que realizamos qualquer trabalho religioso, qualquer trabalho de cunho espírita. Então eu convido quem desejar cerrar levemente os olhos, se quiserem, para nos concentrarmos na espiritualidade, para pensarmos em Deus, nessa força magnânima que rege todo o universo e que está também dentro de cada um de nós. Que esse Deus amantíssimo permita que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos incluindo, nos amparando, dando-nos sustentação para a realização desse trabalho. Na certeza da presença amiga de Jesus, porquanto é em nome dele que estamos reunidos, embora virtualmente, é em nome de Jesus que nos reunimos. E quando dois ou mais, com bons propósitos, estão reunidos em nome dele, como ele prometeu, ele vai estar presente de forma espiritual. E assim, na certeza do amparo, das bênçãos de Deus e da companhia amiga de Jesus, pedimos licença para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Siracusa é uma cidade muito antiga da Itália. É uma cidade com mais de 3.000 anos. Bem antes de Jesus, mais ou menos 500 anos antes, ela era uma concorrente de Atenas. Do ponto de vista tecnológico, ela era o centro tecnológico da Sicília, na Itália daquela época. E havia naquela época, 500 anos antes de Jesus, ou seja, no século VI antes de Cristo, um rei muito tirano de Siracusa chamado Gelon. Gelon era um rei muito tirano e sempre no seu reinado, na sua cidade-estado de Siracusa, sempre tinha montins e rebeliões. E ele se via sempre envolvido, né? Com rebeliões, com montins, com greves, com pessoas revoltadas, e ele já não aguentava mais. Então ele reuniu todo o reinado no entorno do castelo e fez a seguinte proposta: eu darei um prêmio muito alto em florins de ouro para aquele que me apresentar um plano para acabar com os motins, para acabar com as rebeliões. Aquele que me apresentar um plano bom, né, um plano infalível para acabar com os motins, para acabar com as rebeliões, eu darei um grande prêmio em florins de ouro. Então, muitos interessados começaram a apresentar seus planos para que o rei Gelon acabasse com os motins no nascedouro.
ali quando eles estivessem programando ou tentando arquitetar algum plano, né, de rebelião, de motim, que o rei, então, acabasse com aquela situação no seu nascedouro. E todos apresentavam suas propostas, suas ideias, seus planos, do que o rei deveria fazer para acabar com os motins, mas nenhum estava agradando ao rei. Quando de repente um daqueles palacianos se levantou e disse: Gelon, majestade, eu tenho um plano infalível que vai acabar com os motins, que vai acabar com as rebeliões no seu reinado. Então Gelon disse: então pode falar. Ele disse: não, majestade, um plano infalível e forte como esse não pode ter conhecimento de todos. Eu vou falar somente para o senhor, porque um plano infalível como esse não pode estar no conhecimento de toda a população. Então se aproxima, faz seus gestos assim de reverência antes de chegar aos ouvidos do rei, chega até o rei, no seu ouvido, e começa a balbuciar. O rei então faz aquele olhar enigmático de quem está entendendo a situação. Mas o que aquele palaciano fala aos ouvidos de Gelon, do rei de Siracusa, foi o seguinte: majestade, o senhor deve me pagar a recompensa. O senhor deve me pagar os florins de ouro, porque todos pensarão que o senhor está de posse de um plano infalível para acabar com a rebelião. E todos ficarão com medo, sabendo que o senhor vai estar de posse de um plano infalível para acabar com as rebeliões e com os motins no seu reinado. Então acabar-se-ão todos os motins, todas as rebeliões, né? Todas as revoltas. Então o senhor deve me pagar a recompensa para que todos acreditem que o senhor está de posse de um plano infalível para acabar com as rebeliões. Então, diante de um sorriso sarcástico e um olhar enigmático do rei, ele se afasta e o rei manda que paguem a recompensa para aquele homem, os florins de ouro. E diante dessa atitude, todos no reinado, todos reunidos ali na Praça Real, passam a acreditar que Gelon está de posse de um plano infalível para acabar com os motins, para acabar com as rebeliões no seu nascedouro. E a partir dali, Gelon passa a reinar tranquilamente, sem ter mais rebelião alguma no seu reinado. Veja, meus amados, a importância daquilo que se crê. As pessoas acreditaram que Gelon estava de posse de um plano infalível para acabar com os montins no seu nascedouro. Por acreditarem nisso, ninguém ousava, a partir dali, iniciar em rebelião alguma, com medo do rei saber e acabar prendendo e condenando-os à morte. Então, diante dessa situação, Gelon reinou tranquilamente até o final da sua existência, sem ter que enfrentar mais rebeliões, sem ter que enfrentar mais motins, e assim foi. Ao me deparar com essa história, eu fiquei pensando na importância daquilo que se crê, que as pessoas creem, né? E de onde surgiu a ideia do inferno eterno, daquelas pessoas que erram, que cometem pecados capitais, ao morrerem ou desencarnarem, vão para uma região de sofrimento, de tormentos eternos, onde há um líder, um anjo decaído, que comanda todo aquele inferno eternamente. De onde surgiu essa ideia? Certamente de líderes mundiais, religiosos, no caso, que queriam meter medo nas pessoas, para trazerem as pessoas no cabresto, para trazerem as pessoas da forma como eles queriam conduzir as pessoas da forma que eles quisessem. Só pode ter sido isso. Porque a ideia de um fogo eterno, de um padecimento eterno, de um líder maldoso que lidera eternamente certa região, faz com que as pessoas se amedrontem.
faz com que as pessoas pensem, né? E se modifiquem ou procurem seguir o caminho do bem por medo, né? E às vezes dá certo isso, porque por medo as pessoas até mudam, por medo as pessoas até começam a fazer o certo, começam a trabalhar a sua moralidade, mas vivem em constante terror, em constante medo, por imaginar que poderão cair num caldeirão do diabo, que poderão cair em uma região de um sofrimento eterno. Né? Então, de onde surgiu essa ideia? Por que surgiu essa ideia? Será que foi por conta dos grandes poetas da antiguidade, Virgílio, Homero, Dante Alighieri, que em desdobramento, como grandes médios que também eram, como Dante Alighieri, que acabou visitando as regiões umbralinas, as trevas espirituais da Terra, e narrou em verso e prosa tudo aquilo que acabou de ver, Virgílio, Homero, Telemanco, né? De onde surgiu essa ideia do inferno de sofrimento? Com certeza, daqueles espíritos que sofrem barbaridades, sem imaginar ou sem vislumbrar um fim. Mais ou menos como uma pessoa que espera o momento da chegada de uma outra pessoa, sem saber o horário exato que aquela pessoa vai chegar. Parece uma eternidade. Parece que aquela pessoa não vai chegar nunca. Até porque você não tem ideia do momento que ela vai chegar. É a mesma coisa o sofrimento daquelas pessoas que sofrem. Sofrem sem conseguir vislumbrar um fim. Quando será que o seu sofrimento vai ter fim? Essa ideia de não saber quando aquele sofrimento vai ter fim, deu-nos, ou deu a essas pessoas, o sentimento ou o pensamento que aquele sofrimento é eterno, que aquele sofrimento não tem fim. Aí vem os poetas, como eu falei, Dante Alighieri, Homero, e narram aquilo que eles descreveram, aquilo que eles viram, eles descrevem em verso e prosa, tudo aquilo que eles viram, o sofrimento das pessoas. Criou-se então a ideia do inferno. Né? Plutão era o chefe do inferno pagão. Só que Plutão, ele se limitava a tomar conta daquela região de sofrimento, daquelas pessoas que sofriam, para não deixar que ninguém fugisse. Essa era a missão do líder do inferno pagão chamado Plutão. Os cristãos criaram um inferno muito pior do que o inferno pagão, onde Satanás não se limita como Plutão a tomar conta da região de sofrimento, para não permitir que ninguém fuja. Não. Satanás ainda interfere na vida das pessoas, incentivando-os ao mal, para poder angariar-lhe a alma. Então, o inferno cristão conseguiu ser mais terrível do que o inferno pagão. Então, essa ideia é para meter medo mesmo. É para que as religiões dominem, né? Na época, dominassem o mundo. Né? Ou você segue a religião, os preceitos dela, ou você se submete, ou então você pode ir para o inferno. A religião pode te salvar dessa situação se você se submeter, né? à teologia deles, a essa ideia. Então, foi daí que surgiu. As palavras que deram origem aos dogmas saíram da boca do próprio Jesus. Por exemplo, o inferno, que Jesus se referiu ao Geena, aquele lugar onde se queimava detritos, restos de animais, dos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém, aqueles restos dos animais eram queimados em um vale, em um descampado que tinha na cercania de Jerusalém, e como aquele combustível sempre estava presente, as pessoas sempre estavam colocando animais ali e detritos, aquele fogo nunca se apagava. Então, usando aquilo ali como exemplo, Jesus falou das pessoas que não se arrependem, das pessoas que não mudam de vida, que não buscam construir o reino de Deus dentro deles. O sofrimento vai ser parecido com aquele fogo que não se apaga. Mas a gente precisa entender que Jesus se referia ao fogo consciencial. Enquanto a pessoa não se arrepender, ele vai sofrer. Ele vai trazer o sofrimento com ele, na própria consciência dele.
né? Então, essas palavras que deram origem aos dogmas saíram da boca de Jesus, mas as pessoas precisavam entender. Quer ver como Jesus não se referia a um lugar circunscrito, a um lugar onde existe uma liderança eterna e que fazem com que os espíritos sofram eternamente? Das próprias palavras de Jesus. O que é que ele disse a um saduceu? Um saduceu perguntou: Senhor, onde estaria o reino dos céus? Como podemos conhecer o reino dos céus? Jesus disse: vocês não irão encontrá-lo em situações exteriores, ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino dos céus está dentro de vós. Primeiro, Jesus estabelece aí que o reino dos céus também não é um lugar circunscrito, como na antiguidade eles quiseram nos impor que o reino dos céus estava acima das nuvens. Nessa abóboda azulada que a gente vê, que o céu era ali. Hoje a gente sabe que esse azul imenso que está além das nuvens é o reflexo do Sol na atmosfera. Por isso que a gente vê esse azul. A ciência já mostrou que a Terra não é mais o centro do universo. Não. É um pequeno planeta, insignificante quase, que fica na periferia de uma estrela de quinta grandeza, no sistema dessa estrela, na periferia de uma galáxia, entre milhares e milhares de galáxias que tem no universo. Então, basicamente, esse céu que a teologia mostrava, além das nuvens, esse azulado, não condiz com a realidade. Então, esse dogma já caiu por terra, até mesmo pela própria ciência. Então, quando Jesus disse, então, que o reino dos céus estava dentro de nós, ele também estabeleceu que não há um lugar circunscrito. Não há um lugar circunscrito no universo onde exista o céu. Não, não existe o paraíso, o Olimpo. Não, não existe. O céu está dentro de nós. Jesus disse isso. Mas e o inferno? Jesus disse que o inferno existe em um lugar circunscrito? Não. Jesus também estabeleceu que o inferno estava dentro de nós. Mas quando, Gesualdo? Quando foi que Jesus estabeleceu que o inferno também estava dentro de nós? Ora, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, bem no começo do Sermão da Montanha, aliás, no começo do capítulo 6, quando ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Olha só. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Olha o inferno aí dentro de mim. É. Essa história, essa sabedoria popular, onde se diz que os olhos são as janelas da alma, é uma realidade. Jesus falou disso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Naquele momento você é o céu. Você está irradiando o céu através dos seus olhos. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Foi o que Jesus disse. Então, com essas palavras, Jesus estabeleceu que o céu e o inferno estão dentro de nós. Quando ele se referiu ao Geena, aquele lugar de queima de detritos, de animais para sacrifício, que é aquele fogo que nunca se apagava, é o fogo das pessoas que não se arrependem. É o sofrimento das pessoas que não se arrependem, que podem ter seus sofrimentos estendidos até o momento do arrependimento, né? Então, essa coisa do inferno que inventaram para nos meter medo não existe. Porque se Deus existe, como eu sei que ele existe, ele é, Deus é, ele não criaria um filho para se perder no fogo eterno por conta de uma existência efêmera de 80, 100 anos, cento e poucos anos. Não, não, de maneira alguma. Inclusive está escrito que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então Deus é bom. Deus dá sempre oportunidade e não criaria um inferno para que seus filhos amados se perdessem eternamente. E essa história de um anjo decaído, de Lúcifer que decaiu, que se rebelou no céu, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eles pegam uma passagem lá de Deuteronômio, onde fala de Nabucodonosor, foi perdido pelo orgulho, que ele se considerava a estrela da manhã, a estrela d'alva, e quando Isaías escreve, ó estrela da manhã, te vi caindo do céu como um relâmpago, não é Satanás, como a teologia quis dizer, não. É o próprio Nabucodonosor que caiu pelo seu orgulho. Ele se achava maior do que Deus, acima das estrelas. Era assim que ele se considerava por conta do orgulho, mas ele caiu. Então, essa passagem de Isaías
ó estrela da manhã te vi caindo do céu, se refere a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas a teologia já pega, já cria um diabo caindo do céu. Imaginem, um anjo caindo do céu, um anjo que foi feito pronto, já começa aí o erro. Deus criaria um anjo pronto, perfeito, em detrimento de nós humanos, para sofrermos aqui todas as vicissitudes da matéria. Enquanto Lúcifer e os outros anjos foram criados prontos, como assim? Então Deus faz acepção de pessoas. E se o anjo era pronto, perfeito em todos os seus atributos, quase como Deus, por que ele iria ter inveja de Deus se ele não tinha esse defeito? O anjo não tinha defeito nenhum. Se ele não tinha defeito nenhum, de onde apareceu a inveja? Para ele invejar o Criador e querer tomar o lugar de Deus. História da carochinha. História para nos meter medo mesmo. Então não faz o menor sentido, porque Deus é amor. Mesmo se Deus não existisse, essa ideia de inferno também cairia por terra. E de céu também. Deus não existe, então não existe nem céu e nem inferno. Mas se Deus existe, aí é que não existe mesmo. Porque Deus é amor. Deus não criaria ou deixaria que se criasse um ambiente desse. Mas e aí, Jesus? E as pessoas que, quando desencarnam, sofrem? Sofrem. Algumas pessoas sofrem porque estão presos na própria consciência. E eles narram sofrimentos, para alguns, que sempre acreditaram também no inferno, para eles é um inferno eterno. Mas eles sofrem por conta das suas imperfeições, eles sofrem por conta de resgates de vidas passadas, que eles não se arrependeram ainda. Por isso que Jesus e João Batista pregavam tanto o arrependimento naquela época. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e batizem-se. Porque o sofrimento se acaba no momento em que você se arrepender de qualquer delito cometido no passado. Se você olhar para dentro de você mesmo e se arrepender de alguma coisa errada que você fez, o sofrimento tende a acabar por ali. Não é? Então não faz sentido esse negócio de céu e de inferno como lugar circunscrito no universo, e o próprio Jesus estabeleceu que o céu estava dentro de nós e o inferno também, porque isso se revela nos nossos olhos. Foi Jesus que disse no Sermão da Montanha: se seus olhos forem bons ou se seus olhos forem maus. Então tudo está dentro de nós. Então, percamos o medo. Não existe lugar circunscrito de padecimentos. E a gente que não tem uma vida perfeita, mas também não tem uma vida também de tantas virtudes, nós somos um misto de sombra e luz, a gente não sabe exatamente para onde a gente vai. Se aqueles que acreditam no céu e no inferno vivem esse dilema, porque eles sabem que não são tão perfeitos para merecerem o céu, mas também não são tão demônios para merecer o inferno. Mas eles ficam nessa dúvida: para onde eu vou, então, aqueles que acreditam no céu e no inferno? Para onde eu vou? Fica aquela dúvida. Como no caso daquele o moribundo, né? Que estava em vias de desencarnar, de morrer, e aí chamaram o padre, e o padre chegou para ele e disse: vamos, meu filho, renegue o diabo e aceite Jesus. E ele calado. E o padre: vamos, filho, renegue o diabo e aceite Jesus, e ele calado. Na terceira vez que o padre disse: vamos, filho, renegue o diabo e aceite Jesus, ele disse: padre, sem saber ainda para onde eu vou, eu não quero me comprometer com ninguém. Olha só o dilema. Não existe isso, meus amados. O céu e o inferno são estados de consciência. Esses estados estão dentro de nós. E o purgatório? Inventaram no século VI da era cristã, no ano de 563, o Vaticano criou a história do purgatório. O purgatório faz mais sentido do que o inferno. Porque o Vaticano estabeleceu em um concílio que o inferno eterno não, o purgatório existe. Para aqueles que não têm muitos crimes muito malévolos, né? Pecados muito cruéis, eles vão para o purgatório, que é uma antessala do inferno e uma antessala do céu também. Não é céu nem inferno, mas é uma antessala dos dois. Mas é um lugar de sofrimento. Com a situação de que no purgatório o sofrimento é transitório. Dali vai se decidir para onde a pessoa vai. Do purgatório, se vai para o inferno ou vai para o céu. E aí a igreja tinha a chave. A igreja pode pegar aquele ser que está no purgatório e conduzir ao céu. A igreja tem esse poder. Aí começou a se cobrar as indulgências, né? De rezas, né? de missas, para que
a igreja conseguisse libertar aquela pessoa do purgatório, do sofrimento transitório e conduzi-los ao céu. A igreja tinha esse poder. Aí foi criado o purgatório, que tem muito mais sentido, né? Tem muito mais sentido do que o inferno eterno ou um céu eterno. E a gente estabelece aqui, através da doutrina espírita, a doutrina espírita estabelece, aliás, que o purgatório é a própria terra. Toda vez que a gente reencarna, nesse vale de lágrimas, onde há muitos choros e ranger de dentes, é na própria terra mesmo. Né? É na vicissitude da matéria. É preso no jugo material em que a gente sofre e padece várias situações. Onde a gente purga aqui na terra situações de equívocos que praticamos lá atrás. Então, o verdadeiro purgatório, segundo a doutrina espírita, é aqui na terra mesmo. A gente nasce para sofrer. Isso vai acabar quando pagarmos tudo que devemos à terra e não precisarmos mais reencarnar. Ou seja, não precisarmos mais viver purgando os nossos erros, porque não teremos mais erros para purgar. Então, não precisaremos mais reencarnar, a não ser em missão. E aí, o Apocalipse bíblico fala sobre isso. Aos vencedores eu os farei colunas no santuário de Deus, onde de lá não sairão jamais. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Né? Aos vencedores eu os livrarei da agonia da segunda morte. Porque a segunda morte é de lá para cá. É do plano espiritual para cá. Uma morte terrível. Porque o espírito praticamente morre, perde a consciência, adquire uma nova personalidade, né? E algumas lembranças ou intuição ele traz, mas praticamente ele morre. Essa é a verdadeira morte que o Apocalipse fala, é a segunda morte. Não daqui para lá. Daqui para lá é uma libertação. Desencarnar é uma coisa tranquila. Triste é você vir de lá para cá, minimizar, perder a consciência. No momento da concepção, o espírito se unir àquele óvulo fecundado, e aí passar 9 meses no ventre de uma mãe, um estado de infância totalmente independência dos outros. Né? Isso não é legal. Isso é vir à Terra para purgar, para sofrer vicissitudes de mal que cometeu lá atrás, para resgatar alguma coisa e crescer, né? E evoluir também. Esse é o objetivo da vida. Então, o verdadeiro purgatório, segundo a doutrina espírita, é aqui na Terra mesmo. Não é? Não existe lugar circunscrito. Mas esses lugares existem do ponto de vista espiritual. Na nossa consciência, a gente plasma uma certa região, um certo lugar, mas não há um lugar circunscrito. Esses sofrimentos são dentro de nós. E as cidades espirituais que existem, sim, existem. Foram plasmadas pela mente daqueles criadores daquela cidade, como o nosso lar, criado há 1000 anos atrás pelos portugueses, diz André Luiz, né, plasmando nos seus estados mentais aquelas situações e foram criando a cidade. Porque a mente é criadora. A mente cria tudo. Então, céus e infernos são estados de consciência. Céus e infernos estão dentro da gente. Estamos na matéria aqui para passarmos por pandemias, para passarmos por doenças, por enfermidades, por problemas, todos os problemas inerentes à vida, nós deveremos passar até vencermos tudo isso. É normal. Planeta de provas e expiações, planeta que está mais perto da animalidade do que da angelitude, é natural que passemos por qualquer tipo de sofrimento. Como disse o poeta Francisco Otaviano, né? Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, que não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espécrito de homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. Agora, céus e infernos, não. Estão dentro de nós. Vai depender de como esse céu e esse inferno se manifesta. E isso a gente consegue traduzir no olhar. Por isso que os olhos são as janelas da alma. Tem até uma história que fala de Ryokan, um grande sábio da antiguidade. Um dia ele foi procurado por um grande samurai violento e disse assim: Ryokan, me ensine aí onde está o céu e o inferno. Ryokan olhou para ele e disse: eu não discuto com pessoas ignorantes e estúpidas como você. Naquele momento, aquele samurai ficou rubro de ódio. Colocou a mão no cabo da espada no intuito de puxar a espada e ferir Ryokan. Ryokan olhou nos olhos naquele momento e disse para ele: isso é inferno. Ele então aprendeu a lição e entendeu o que Ryokan quis dizer. E imediatamente se acalmou
ficou tranquilo, embainhou a espada novamente e ficou tranquilo. Riocão olhou nos olhos, continuou olhando nos seus olhos e disse: isso é o céu. Então ensinou para ele em poucas palavras, com o exemplo, inclusive, o que é céu e o que é inferno. Quando eu estou irado, quando eu estou nervoso, quando eu estou desequilibrado emocionalmente, eu estou com o inferno dentro de mim em ação. Mas quando eu estou em estado de oração, pensando no amor, pensando em Deus, eu estou desenvolvendo o céu dentro de mim. O céu está dentro de nós. E é um lugar de felicidade, eu suponho. Nas bem-aventuranças, Jesus, na primeira delas, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, deles é o reino dos céus. É a única bem-aventurança em que o verbo está no presente. Deles é o reino dos céus, não será. Então, quando eu sou humilde, quando eu desenvolvo humildade, eu estou desenvolvendo o reino de Deus dentro de mim. As outras bem-aventuranças, o verbo está no futuro, mas essa é a única que o verbo está no presente. Então, precisamos ser bons. A proposta da doutrina cristã é sermos bons, é desenvolvermos virtudes, que criamos, construímos o céu dentro de nós. E alguns sofrimentos que porventura tenhamos aqui na Terra ainda, porque precisamos passar por isso, a gente vai passar com mais dignidade e sofrer bem menos, quando a gente compreende tudo isso. E vamos voltar quantas vezes forem necessárias, porque estamos longe da angelitude, estamos mais próximos da animalidade. Mas é bom que a gente compreenda tudo isso, que o céu e o inferno são estados de espírito, que o nosso destino está em nossas mãos. Né? O grande Jacó Boehme, grande filósofo, dizia que o amor expande a alma e a faz tão ampla como toda a criação de Deus. Olha só, o amor expande a alma e a faz tão ampla como toda a criação de Deus, porque Deus é amor. Eu digo sempre que quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Então não criaria céu, não criaria inferno, tudo isso são criações da mente humana. A mente humana cria isso, os líderes religiosos criaram isso para nos meter medo, para nos levar no cabresto. Não existe. Né? Eu até escrevi uma poesia cujo título é Revelação, falando da doutrina espírita, onde eu digo assim: muito além das aparências, das formas, das consistências, existe um mundo causal. O mundo mais altaneiro, justo, real, verdadeiro, o mundo espiritual. Essa é a grande verdade, a pura realidade revelada por Jesus através do Consolador, o Espírito, verdade e amor que trouxe ao mundo esta luz. Purgatórios, céus, infernos, padecimentos eternos não mostram a realidade. Esses equívocos simplistas, esses dogmas fideístas não condizem com a verdade. Como Jesus prometeu, a verdade apareceu com lógica e pragmatismo, e tudo está esclarecido pelo Consolador prometido, o próprio Espiritismo. Kardec codificou essa doutrina de amor e de verdade, onde Jesus revelou que pela senda do amor se chega à felicidade. É isso. Não existe inferno, não existe céu em lugares circunscritos de eternidade. A eternidade é agora. A eternidade é esse momento que não passa nunca. Agora, meus amados, é o futuro que chegou. Passado já foi, não existe mais. Foram momentos vividos, como agora estamos vivendo esse. Futuro não existe. É uma quimera. Eu digo até que o amanhã não existe nem nunca vai existir. A não ser que alguém me prove que já acordou amanhã. A gente só acorda hoje, meus amados. Só temos o dia de hoje, essa eternidade que não passa. Por isso que o dia de hoje chama-se presente. É um presente de Deus. É esse presente que não passa. É isso que nós temos. E a gente precisa mudar é agora. A hora de mudar e de amar é agora. Que eu não sei o próximo minuto. O próximo minuto sempre será uma incógnita para todos nós. Graças a Deus. Então, o momento que temos é esse. É agora que devemos amar. É agora o momento do amor.
É esse momento. Madre Teresa de Calcutá dizia que nem cristã ela era, claro, ela era hindu, era lá de Calcutá, da Índia, era católica, madre da Igreja Católica, ela dizia que nem espírita ela era, né? Ela era madre da Igreja. Uma vez perguntaram para ela o que era viver, e ela disse: filho, viver é mais ou menos assim. Quando nascemos, nos é colocado um saco de pedra nas costas, pedras que são nossas. Viver, o objetivo da vida é deixarmos essas pedras pelo caminho, para voltarmos mais leves. Mais incautos que somos, ou seja, sem conhecimento que somos, ao invés de deixarmos essas pedras pelo caminho, a gente acaba colocando mais pedras dentro do saco. E a gente acaba voltando mais pesado ainda, adquire mais dívidas. Aí agora são palavras minhas, eu digo sempre assim, e não se esqueçam, aquilo que pesa desce, ao invés de subir. Então, Madre Teresa, que nem espírita, ela nos revelou isso. A gente está aqui para deixarmos as pedras pelo caminho, para voltarmos mais leves, né? Para crescermos espiritualmente, para sermos felizes. Mais incautos que somos, a gente acaba adquirindo mais débitos. Mas a vida é eterna. Vamos voltar quantas vezes forem precisas para crescermos rumo a Deus. Porque céus e infernos são situações que a gente às vezes vive no nosso dia a dia. Conta-se, meus amados, que um homem viajava com seu cavalo e o seu cachorro. E caiu uma barreira na estrada e eles acabaram desencarnando, vitimados pela queda dessa barreira no momento que eles passavam. O homem, o seu cavalo e o seu cão. Mas eles não perceberam que haviam morrido. Acontece muito isso. Muitos espíritos desencarnam e pensam que continuam vivendo, porque a vida não muda muito, né? Não há muita mudança. Eles continuam sentindo o próprio corpo, através do perispírito, como se fosse o próprio corpo físico que havia morrido. Pois é, e eles continuam andando, o cavalo, o homem e o seu cão, sem perceberem que haviam morrido. Quando sentem muita sede, e de repente eles encontram um portão de ouro, né? Cravado de diamantes, uma coisa mais linda do mundo, um gramado lindo, né? Depois do portão, e um homem que estava nas proximidades do lado de dentro. Então ele pede água. Eles estão morrendo de sede, ele, o seu cavalo e o seu cão. E aquele guardião ali que está um pouco depois do portão fala: por favor, pode entrar. Abre o portão e fala: pode entrar e beber quanto você quiser de água, a casa é sua. Só que o cachorro e o cão não podem entrar aqui, só você. Ele fala: não, eu não posso beber água e deixar meus amigos com sede. Não, mas a lei aqui não permite que animais adentrem, só você. Eu falo: infelizmente, se eles não puderem entrar, eu agradeço, mas eu não vou beber água sozinho, sabendo que os meus amigos estão morrendo de sede. Agradece e segue em frente. Lá na frente, ele vê mais um portãozinho simples, tranquilo, nem se compara com aquele de luxo que ele viu lá atrás. Um homem dormindo em uma rede logo depois do portão, e um lago muito bonito também, igual ao outro que ele havia visto lá atrás. Ele então fala que está com sede, que seus amigos estão com sede também, o cão e o cavalo, se podem beber água. O homem então fala: por favor, entrem e bebam quanto vocês quiserem de água, fiquem à vontade. Ele então fica feliz, adentra com seu cavalo e com seu cão e bebem água à vontade lá dentro, e sai e se despede. Mas aí ele para e faz a seguinte pergunta: moço, que lugar? Ah, porque lá atrás, quando ele sai, se despede, ele pergunta: que lugar é esse? E aquele homem fala: aqui é o céu. Mas só você pode entrar para beber água. Ele dispensa e segue em frente. Quando ele se despede desse outro homem que manda ele entrar com os animais e beber água naquele lugar mais simples, mais tranquilo, sem aquele luxo todo, ele pergunta: que lugar é esse? E o guardião fala: aqui é o céu. Ele fala: mas espera aí, eu passei lá atrás e o mesmo guardião lá de trás falou que lá era o céu. Eu: não, meu amigo, lá é o inferno. Lá é o inferno, o céu é aqui. O inferno é aquele lugar onde não deixam os seus melhores amigos entrar para beber água. Aqui é o céu.
O céu permite que você entre com seus melhores amigos. Mas que confusão é essa? Por que vocês permitem que lá atrás eles digam que lá é céu, sem ser? Que confusão eles criam, né, na mente das pessoas? Aí o guardião falou, na verdade, meu amigo, eles nos fazem um grande serviço, dizendo que lá é o céu. Porque lá só fica aquelas pessoas que são capazes de abandonar os melhores amigos. Ainda bem que você não ficou lá. Você veio para o céu. Porque você não é capaz de abandonar seus melhores amigos. Isso é sério. Isso é sério. São atitudes que temos dentro de nós. Meus amados, como eu tenho sempre falado no final dessas lives que eu tenho feito, eu parafraseei uma despedida escocesa de uma Escócia camponesa ainda, medieval, que as pessoas que se amavam diziam mais ou menos assim umas para as outras. Que os ventos sempre assopram em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caia sobre sua cabeça e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. E agora, como eu pedi no começo, para quem desejou ter um copo com água por perto, vamos fazer uma pequena vibração pelo planeta. Enquanto isso, os benfeitores espirituais vão fluidificar estas águas, para que, ao bebermos essas águas, elas nos sirvam de remédio. Algum mal que porventura venhamos a ter ou que tenhamos. Então, vamos agradecer. No começo, antes desse singelo trabalho, nós pedimos a Deus que nos envolvesse, que permitisse que Jesus estivesse presente, que os benfeitores espirituais sustentassem esse trabalho, nos intuindo, nos envolvendo com o seu amor, e isso aconteceu. Isso aconteceu porque podemos sentir todas essas energias benfazejas durante toda a palestra. Por isso, só nos resta agora agradecer. Agradecer é divino, que a gratidão é um sentimento divino. Estamos movidos por um sentimento chamado gratidão nesse momento, Senhor. Senhor Deus, Tu que estás em secreto sabes do quão sincero nós estamos sendo. Por agradecermos as Tuas bênçãos, pela vida, pelo amparo, através dos benfeitores espirituais, por ter nos enviado Jesus para nos mostrar o melhor caminho para chegar até Ti, pelas conquistas, pelos aprendizados, pela vida, Senhor. Nosso ser é só gratidão. Só nos resta agradecer de todo o nosso coração tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Temos muito pouco a pedir, Senhor, e temos muito para agradecer. E Tu, que estás em secreto em cada um de nós, sabes o quão sincero nós estamos sendo. Então, muito obrigado, Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Muito obrigado, amigos espirituais, por nos sustentarem nessa caminhada. Desejamos continuar, Senhor, essa doutrina de amor que abraçamos, chamada Espiritismo, que para nós é a terceira revelação de Deus para todos nós. E assim, na certeza de que tudo concorreu para o bem, as águas foram fluidificadas, só nos resta rogar ainda as bênçãos de Deus para mais uma semana considerar encerrada a palestra da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.